Graça e paz, irmãos. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 46. Porque Salmo não tem capítulos, é o livro, né? Salmo de número 46. Mantenha a sua Bíblia aberta, não é? Ou o seu celular, ou o seu iPhone, ou o seu iPad. Quem não tem, pede para Deus um. Vamos lá. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, esse salmo aqui a gente vai dividir em 3 partes. Do verso 1 ao 3, a gente vai ver Deus sendo a proteção, Deus é a nossa proteção, a presença dele. No verso 4 a 7, Deus está falando da presença no meio do seu povo. E no verso de 8 a 11 a gente vai ver falando do poder de Deus. Então vamos dividir esse salmo em 3 partes e vamos tirar o que Deus tem para falar conosco, né? Então começa assim, no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A primeira coisa que nós vamos perceber aí, que Deus é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar de segurança, não é? E eu quero perguntar de você, na situação de dificuldade, de luta, de guerra, que você enfrenta, que você passa, aonde você tem buscado o seu refúgio? É no dinheiro, é no poder econômico, no poder político, ou nos médicos? Todos esses poderes, eles podem nos ajudar, mas eles são falhos também. Os irmãos sabem que no auge da pandemia, aconteceu de muitos ricos serem acometidos do coronavírus e ficarem internados nos melhores hospitais, terem os melhores médicos, e mesmo assim, isso não resolveu o problema deles. E nós sabemos que teve tanta gente pobre, na cabana, em casebre, que foi acometido desse vírus, e um chá de boldo, que é a planta criada por Deus, resolveu o problema, não é? Então, aonde você tem buscado o seu refúgio na hora da dificuldade, na hora da luta? Então, a primeira coisa que nós vamos saber, que o Senhor é o nosso refúgio. Depois a gente vai ver também, ainda no mesmo verso, é a nossa fortaleza. Quando eu estava estudando esse versículo, que o Senhor é a nossa fortaleza, eu fiquei imaginando assim, refúgio, eu imagino que refúgio é um lugar pequeno, onde a gente possa se esconder. Fortaleza já é um local maior. Eu lembro quando nós saímos do seminário, eu e o pastor Valdir Pedro, e fomos ser missionários em Rondônia. No interior de Rondônia, Costa Marques, foi assim, um avião deixou a gente lá dentro da floresta, para a gente abrir uma igreja lá, e a gente estava com a Débora e o Péricles pequeno, e nós fomos ser missionários lá. Foi um ano assim de muita guerra, era assim, malária lá, de 10 pessoas, 9 estavam com malária, eu já tinha sido acometido de malária. Então era uma situação muito difícil. E para a gente sair de lá e pegar um avião, a gente tinha que ir para um local chamado Forte Príncipe da Beira. E a gente foi para esse forte uma vez, para poder pegar o avião e voltar para Rondônia e depois para Manaus. E eu percebi que um forte, ele é assim, é uma parede muito grande, uma muralha muito grande. Então assim, a gente está no refúgio, mas às vezes o refúgio não é o suficiente. E a gente precisa estar também por detrás da fortaleza, que a fortaleza é o Senhor
dos senhores, Ele vai nos guardar. E além de a gente estar no refúgio, além de estar na fortaleza, o Senhor está dizendo que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Veja bem, meus irmãos, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós sempre ensinamos aqui para a igreja que todos nós, enquanto estivermos passando por esse mundo aqui, enquanto estivermos nesta terra aqui, nós vamos ter o dia mau, passar por dias de angústia, dificuldade, de luta. E aqui a Bíblia está dizendo, e tem que ficar bem claro na nossa mente, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então nós temos que nos apegar ao Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. Mas aí a gente vai ver nos outros versículos, de 4 a 7, que está dizendo assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Esse versículo aqui, quando eu estava estudando, eu fiquei me lembrando do que o pastor Valdir Pedro pregou sábado no aniversário da igreja. Primeiro a gente vai ver que esse salmo está se referindo a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade com muralhas muito grandes, só que ela estava cercada de inimigos querendo invadir. Às vezes é exatamente isso que está acontecendo na nossa família. A nossa família, o inimigo, os demônios estão querendo invadir a nossa família. E nós temos que ter uma proteção, um guarda. E aí está dizendo aqui que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu pensei, Jerusalém fica a 800 metros acima do nível do mar. Não tem rio em Jerusalém. Mas Deus está dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio, meus irmãos, é o Espírito Santo que paira sobre nós, que caminha sobre nós. Lembra que o pastor Valdir Pedro diz, Jerusalém é o exemplo da igreja. O pastor Valdir Pedro disse que a igreja não é isso aqui. Isso aqui é o templo. A igreja somos nós. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário do Altíssimo é a morada do Altíssimo. Então Ele está, o Altíssimo, Deus está aqui no nosso meio. E quando nós saímos daqui, o Espírito Santo nos acompanha. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Se você tem aliança com Deus, o rio de Deus caminha conosco. Quando Ele tanto está aqui no nosso meio, quando nós vamos para a nossa casa, Ele nos acompanha também. Lembra quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, que Ele disse que dava a água da vida para ela, que ela nunca mais teria sede? Pois é o Espírito Santo que está conosco também. Então nós temos que entender que o Espírito Santo, o poder de Deus paira sobre nós. Aonde nós estivermos, seja a luta que estivermos enfrentando, Ele vai estar conosco. Aí diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus está no nosso meio, não seremos abalados. Por mais que venham as lutas, por mais que venha a guerra, se a sua confiança está no Senhor, se você está refugiado no Senhor, se você está protegido pela fortaleza do Senhor, se o socorro bem presente na angústia, você tem confiança, então você não será abalado. Pode vir as lutas, pode vir as guerras, mas você ficará firme, não se abalará. Agora no verso 8 a 11 diz assim, verso 8 a 11: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nesse contexto aqui, eu fiquei observando, meus irmãos, quando eu li esse versículo, eu fiquei me lembrando do que está acontecendo no Rio de Janeiro, aquela cidade serrana, em Petrópolis, que os montes se derreteram, muitas pessoas morreram. E toda vez que eu estava lendo esse salmo aqui, eu ficava me lembrando: o reino se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez Ele confirma isso. Então, pode ter guerra, como está acontecendo na Ucrânia, pode ter terremoto, desmoronamento de montes. Se nós estamos com o Senhor,
Nós podemos até passar por dificuldade, mas nós vamos estar protegidos no Senhor. Ele faz cessar as guerras. E eu achei muito interessante, até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então eu fiquei imaginando assim, todos os inimigos, os problemas que nós enfrentamos, o diabo tem usado arma para nos atacar. E esse salmo está dizendo assim, olha, fique calmo, fique quieto, que até as armas que eles têm se levantado contra você, o Senhor vai quebrar. É isso que ele está dizendo. Ele põe fim à guerra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele está dizendo assim, olha, vem cá, deixa eu mostrar para vocês como eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele chama o pessoal, se referindo aqui em Jerusalém, olha, os inimigos que se levantaram contra vocês, pode observar agora, os carros deles estão queimados, o arco está quebrado. Essa era a arma daquela época. Eu não sei qual é a arma que Satanás está usando hoje contra você, se é um vizinho, se é um parente, se é uma doença, se é um problema financeiro. Eu só quero lhe dizer que o Senhor vai destruir essas armas que o diabo tem se levantado contra você. Só é se aquietar. É isso que ele está dizendo aqui, olha. Aquietai, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando ele diz no verso 10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, é para você descansar no Senhor. Por mais que venham as turbulências, os problemas, as guerras, você olha para a situação da sua família, a sua situação financeira, a sua situação de saúde, e você não vê saída. Mas a Bíblia está dizendo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Quando ele diz aqui, serei exaltado entre as nações, meus irmãos, é porque você tem vindo aqui, quinta-feira após quinta-feira, fazer o seu passo de fé. Você tem um problema, você está enfrentando uma guerra, e você vem aqui, e quando o Senhor der a saída, der a solução para o seu problema, você tem que fazer igual a irmã Gracinha fez outro dia aqui. Veio dar glória a Deus aqui, reconhecer que foi o Senhor que resolveu o problema dela, que parecia impossível. Então, se você está enfrentando um problema que aparentemente é impossível, continue fazendo os passos de fé, confiando no Senhor, buscando refúgio no Senhor, se fortalecendo no Senhor. Aí depois você vai fazer isso. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Você vem aqui dar o testemunho do problema que Deus resolveu, da vitória que Ele lhe deu, e aí o nome dele vai ser exaltado. Quando nós aplaudimos uma pessoa que vem aqui, o aplauso não é para ela, o aplauso é para o milagre, o Deus do milagre que fez na sua vida, que vai fazer, que você vai dar o seu testemunho aqui. E o verso 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesse salmo aqui eu vi que 3 vezes está dizendo que o Senhor é o nosso refúgio. Nosso refúgio é onde a gente se protege, se esconde, é como que fosse um escudo guardando cada um de nós. Então eu quero deixar esse salmo, que você entenda. Aconteça o que acontecer, o Senhor dos exércitos está conosco. A presença dele se faz dia por dia, hora após hora na nossa vida. Nós que temos aliança com o Senhor não nos desampara se estivermos na fidelidade, andando nos caminhos do Senhor. Então eu quero deixar essa noite, esse salmo aqui para você saber que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então eu convido quem está